Vive a cores, né? Falar um pouco da palavra de Deus, uns minutinhos com Deus, amém? Obrigado a todos que estão conectando aí, que estão me dando essa força aí. Obrigado, Deus vem abençoando grandissimamente, né? A todos que vão conectar, que estão aí ajudando, né? Deus vem abençoando. Aí fica mais fácil de ver. Meditação da palavra de Deus, né? Quando nós se encontrarmos, que Deus venha abençoando grandissimamente a vida de vocês, a nossa vida, a vida de todos, né? Porque sem Deus a gente não é nada, né? Deus possa vir estar abençoando grandissimamente. Mais uma vez na presença do Senhor, né? Fazendo mais uma transmissão assim que Ele autorizar, nós fazemos, né? Quem é nós, né? Não for Deus na nossa vida, né? Tá meditando aqui na palavra de Isaías, palavra forte, poderosa para nós, essa tarde, onde a gente se encontra, né? Isaías, capítulo 55, vamos ler uma palavrinha, né? Dizem assim, ó: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem a Deus enquanto Ele está perto, né? Perto está o Senhor. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Voltem-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Irmão, quando a gente pede perdão para Deus, Ele dá de bom grado. Ele fica feliz, né, vendo seu filho se arrepender dos pecados e voltando a Ele, né? Como é bom, né? Como é bom a gente poder, né, chegar a Cristo, a Deus. Como Deus é misericordioso, suas misericórdias são bastante misericordiosas. Todos os dias Ele tem uma misericórdia. Todos os dias, se você pedir perdão para Ele te perdoa, né, irmão? Pedir perdão e não praticar mais também, né, irmão? É só falar assim: eu errei, não, errei de novo. Até quando você vai ficar, né, tendo umas recaídas aí? Fala: Senhor, esse pecado não é mais para mim não, Senhor. Essa vida que eu levava não é mais para mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não quero mais isso para minha vida. Né? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Ó, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Imagina, nós pensamos tão pouco, não. Nós pensamos tão pequeno. Imagina o pensamento de Deus. Então, ainda nem para mensurar, né? Deus fez esse mundo inteiro, sabe? E as suas perfeições que tem nele, tudo perfeito, tudo sincronizado, tudo certinho, né? Para que nós possa habitar nele, né? Que o ser humano possa habitar nesse mundo perfeito que Deus fez. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os teus caminhos. Declara o Senhor que fez os céus, são mais, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazem brotar flores para que ela produzir semente para o semear, e pão para o comer que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, mas fará o que desejo. Se Deus fala aqui e fez, se Ele falou, irmãos, que Ele vai fazer na tua vida,
e a todos que estão assistindo aí. Se Deus declarou que vai fazer na sua vida, e aqui fala a palavra dele, falem. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ai, que benção, né, mano? Assim diz o Senhor, né? Aqui na Bíblia, não é o que estou falando, não. É a palavra de Deus que fala. Assim também ocorre com a minha palavra, que sai da minha boca. A boca de Deus é para nós, né, que cremos em Cristo, em Deus. Para nós é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Palavra que sai, tudo que sai daqui, ó, né? É da boca de Deus. A gente crê, né, irmão? E o bonito de Deus é isso, né? Dá o livre-arbítrio. Você crê ou não crê, né? Fica o nosso critério, se querer crer ou não crer. E tudo aqui na Bíblia explica, né? O que ocorre quando você crê na palavra de Deus e o que ocorre quando também não crê, né, mano? Não acontece nada na sua vida quando você não crê também, mas quando você crê, pode dar propósito na vida e acredita na palavra de Deus, que ela fala que não volta vazia, mas ela volta, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. A palavra de Deus, ela não volta vazia, mano. Se Deus fez um propósito, você orou para Deus, pediu para Deus, e Deus confirmou, mano, sabe? Você pode ter certeza que vai acontecer, que a palavra dele não mente, né? Ele não é um homem porque minta. Ele cumpre o que faz. Se ele prometeu para você, mano, no tempo determinado por ele, também não adianta você ficar querendo, oh, Deus prometeu, pá, buf, não. Ele vai ter um determinado tempo, igual a gente aqui nessa terra, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus. E atingirá o propósito para o qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Olha, Deus, ele promete tanta coisa boa para os seus filhos, né? Pensamentos bons. Os caminhos deles são mais altos que os nossos caminhos, mesmo, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Aquilo que ele tem preparado para você, a gente nem imagina, né? É igual o Salomão, ele pediu uma coisa, Senhor, me dá sabedoria para... Exemplo, colocando o Salomão como exemplo. Ele pediu, né, sabedoria para Deus, os pensamentos de Deus, e que Deus vê o caminho dele. Ele, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa conduzir este povo. Esse povo tão numeroso também, né? Que eu possa reinar, né? Reinar sobre aquele povo. Fazer o melhor, né? E Deus concedeu a ele, mano. Ele falou, ai, como é que você não pediu nada? Você podia ter pedido para você que eu derrotasse seus inimigos. Você podia ter pedido riquezas, isso e aquilo, né? Você não pediu nada disso, você pediu sabedoria. Então vou te dar isso, sabedoria, como nunca teve e nunca haverá, né? E além do mais, eu vou te dar riquezas e muito mais. E Deus, ele prosperou ele, né, irmão? Que bonito, né? Porque os pensamentos de Deus, irmão, são muito mais altos que os nossos. Ele viu ali a capacidade que tinha Salomão naquele tempo, né? É igual nós também, né, irmãos? Ele vê a capacidade que tem cada um de nós. Cada ser vivo nessa terra, não é à toa que ele deixa a gente vir nessa terra. E quando as pessoas nascem nessa terra, é porque vem com propósito. Né? Cada um tem um propósito que Deus colocou aqui. Pra gente fazer o melhor nessa terra, irmão. Deixar o melhor. E atingirá o propósito para o qual eu enviei. E vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Aos montes e colinas irromperão encanto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno
que não será destruído. E Deus é maravilhoso, né? Os pensamentos de Deus são bem maiores do que os meus. Já ouviu aquele hino, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele faz o impossível por mim. Ele vai além. Entendeu? Que Deus abençoe a vida de cada pessoa que vai entrar e conectar, né? Falando um pouco de Deus, né? A vida do crente também, né? A gente vive, irmão, sabe? Não só de pão virar homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E praticar a palavra, irmão. Muitas vezes a gente peca muito e às vezes as coisas não dão certo pra gente, porque a gente não procura colocar em prática essa palavra, né? Buscai o Senhor enquanto está perto, e Deus está perto. Todo dia você ouve falar a palavra de Deus. Todo dia Ele fala com você. Quando a gente está conversando sobre Deus, Ele está ali, irmãos, conversando conosco. Onde tiver dois ou mais reunidos ali, eu estou no meio. Então Deus está ali ouvindo. Né? Que a gente veio procurar fazer as coisas de Deus, certo? Porque a Bíblia nos ensina o caminho. Por onde devemos andar, né? Como a gente deve andar, o que fazer mediante aos problemas, né? Busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Vai chegar um tempo que a gente não vai achar mais, né? Vai chegar um tempo que a descrença vai ser tanta, né? Que igual nos tempos passados, né? Teve um tempo que o povo se afastava de Deus. Só que Deus nunca se afasta do povo, né? O povo, a gente que se afasta de Deus. Desde o momento que a gente não fala com Ele, não ora, não busca, a gente se afasta do nosso Criador. E quando a gente se afasta, né, irmãos? Aí as coisas ficam ruins, né, irmãos? Porque Ele é o que nos dá paz, tranquilidade, segurança. A palavra de Deus que nos revigora. Pois os meus pensamentos não são os de vocês, nem os meus caminhos. Muito lindo, irmão, essas passagens, né? É umas passagens bonitas, irmão. Sabe, que edifica a gente. Sonhos de Deus para nossa vida. Os sonhos de Deus. Né? Vamos falar de Cristo também, as passagens da Bíblia. É bom, né? Meditar, né, mano? Meditar sempre é bom. Falar de Deus, então, melhor ainda, né? Quando a gente fala de Deus, as coisas acontecem na vida da gente, né? Deus é maravilhoso. Deus fala assim, né, irmãos? Ó, pra você ver no final dos tempos aqui, ó. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Onde Cristo parava, né, o milagre acontecia. Onde Cristo andava, o milagre acontecia. Né? Imagina, eu ficar imaginando onde Cristo andava, onde Cristo, as casas que Cristo visitou, mano. Aqueles que receberam Cristo em sua casa tiveram um renovo, né? Tiveram salvação, tiveram a cura, tiveram perdão, tiveram libertação, milagres, até ressurreição. Ressuscitou dos mortos. Né? Que bonito, né, irmão? Onde Cristo habita, a paz reina. Não a paz como não está acostumado a ver, mas muito além disso aí, sabe? E quando você está com Cristo, na pior das situações, sabe? Você se sente aliviado, você sente paz dentro do seu coração. Mas isso, irmão, quando eu falo assim, pô, as pessoas têm que ter um relacionamento com Deus para poder entender isso aí, sabe? Elas mesmas têm um relacionamento com elas. Em casa, meus irmãos, fica em casa, começa a orar, buscar a Deus, né? Leia a palavra, se põe no lugar das pessoas que ali se encontram na Bíblia. A mensagem, se põe no lugar daquelas pessoas. Aí você vai entender o propósito de Deus na vida. Tanto daquelas pessoas que nós temos as histórias, como na nossa vida também. Né? Ao ver a multidão,
teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Cristo andava e via a multidão atrás deles, desesperadas, né? Aflitas. Então disse aos trabalhadores, disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para essa colheita. Peça a Deus que envie pessoas. Muitas das vezes, irmão, as pessoas necessitam só de uma palavrinha, sabe? Hoje em dia, a gente vê muita falta de afeto, né? Entre as pessoas, muita falta de amor, sabe? Porque é muito mais fácil você criticar a pessoa do que você se colocar no lugar dela, né? É muito mais fácil você condenar uma pessoa que erra do que levantá-la, né? Se a pessoa cai no erro, é muito mais fácil você criticar também e ajudar a afundar mais ela ainda, do que levantar ela e restaurar. Falar, não, é errado o ser humano. Deus é o que levanta a gente. E falar, não, isso vai passar a ser erro, peça perdão e procure não errar mais. Né? É assim que Cristo fazia, né, mano? Via aquelas pessoas naqueles estados lá. Ele tinha compaixão das pessoas. No meio dessa multidão, quantas pessoas não tinha ali, né? Doentes, né? Pessoas desesperadas, atrás de uma cura que não existia mais nada para elas, né? Só um milagre mesmo para salvá-las, tirar elas daquela situação. E Cristo vendo tudo aquilo, irmãos, podendo ajudar as pessoas. E hoje é a mesma coisa. Ele pode ajudar, ele pode transformar a sua vida e transforma a vida, irmão. Quando a gente começa a se entregar para Cristo, as coisas mudam na vida da gente, principalmente a mentalidade da gente. A gente começa a ver as coisas com outros olhos, sabe? Não os olhos carnais, se de dúvida, sabe? Aquela dúvida que sempre tem, hoje em dia que mais tem, né? Porque é tão fácil as pessoas criticar e matar a fé da pessoa, não crer mais em Cristo, ou banalizar Cristo, né? A palavra de Deus. Em vez de ter um temor e respeito pela palavra de Deus, né? Não fica banalizando, tirando. As consequências vêm, irmãos. Cedo ou tarde, aquilo que a pessoa plantou vai colher. Porque a gente ainda plantando, a gente colhe, né? Por isso que Deus fala, procurai a Deus enquanto se pode achá-lo. Né? Que Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que Deus possa vir estar abençoando vocês, sua casa, sua família e a todos que vão compartilhar essa pequena live aí. Não sei se pode falar live, mas é transmissão ao vivo aqui, né, mano? Tô aprendendo, né? Aprendendo, fazer a palavra de Deus, levar a palavra de Deus. Porque a gente não é pastor, né? Formadão assim, né? Eu sou o cara. Não, sou uma pessoa igual a vocês, gosta de ler a palavra de Deus. Pessoa simples, sabe? Para meditar na palavra de Deus. Por que não uma pessoa simples não pode falar a palavra de Deus? A palavra de Deus é para todos, né? É todos. Todos têm a Bíblia ali. Podem ler, refletir. A mensagem é de Deus, não é minha. É de Deus. E Ele deixou para nós. Nós todos. Né? Aquele que crê. Né? Aquele que crê em Cristo. É em Deus que é mudar de vida. Quer ter uma chance de mudar de vida. Porque é só Deus, né? Só Deus mesmo que Ele dá uma segunda chance pra gente, né? Ele vê o que a gente está passando, o nosso arrependimento mesmo, né? Quando a gente se arrepende, né? Deus aqui, ó, Cristo acalma a tempestade. Aí você vê como é que a Bíblia é bonita, né? Cada trecho que você vai lendo, Deus vai te revelando alguma coisa. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Né? Quando Cristo está no nosso barco, mano, a vida da gente é assim, é um barco e a gente está ali dentro, no marzão ali, atravessando o mar.
O mar é esse mundão onde nós encontramos as dificuldades do dia a dia. Né? Porque Cristo também passou, né, irmão? Você vê, ele andava a pézão lá para visitar as cidades. Olha quanto ele andava, irmão. E hoje nós temos toda essa comodidade e nem fala de Deus. E quantas multidões não iam só para ouvir a palavra de Deus, né? Hoje nós temos livre acesso aí, ó, a toda hora, a qualquer momento. E a gente nem tira tempo nem para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus, não é? Mas se fosse para fazer uma fofoca, 2 palitos ali, né? Tava ali, ó, descendo a lenha já e não sei o que, falando um monte, coisas que não vinga, né? Como é que fala assim? Não vinga. No violento a tempestade bateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Aí o povo lá e Cristo ali, né? Porém, Jesus dormia. Imagina que situação, irmão. Você no barco ali, a tempestade vem, né? Aquele mal ali, te afligindo e batendo. Falar, agora não vai afundar, meu Deus do céu. Agora vai bater o desespero. O que é que eu faço, né? O que é que eu faço, meu Deus do céu? E fica, né? Naquele sofrimento, naquela angústia. Né? Fala a verdade, todo mundo que passa por uma dificuldade assim na vida é desse jeito, né, irmão? Passa dificuldade aqui, passa dificuldade ali e esquece do principal. Quando a gente tem Cristo no coração, a gente entrega na mão de Deus. As coisas acontecem, irmão. Só que a paciência da gente na hora do coisa, né? É igual os discípulos que na hora do aperto ali. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Com Deus ali do lado, Cristo que fazia milagre, né? E eles com medo, irmão. E a gente também não é assim também? Na hora das dificuldades, de vez a gente manter a calma e saber de onde quem nos socorre, quem está presente ali para nos acudir, né? Essa fé que move montanhas que a gente deixa de ter. Aí você vê os discípulos aqui e uns versículos atrás o centurião, que era romano, né? Ele teve mais fé do que os próprios discípulos que andavam com Cristo. Reparou? Que diferença de fé? Aquele centurião, ele creu sem Cristo fazer nada, irmão, só falando. Aqui os discípulos ali com Cristo no seu barco e com medo da situação que estava ocorrendo. Cadê a fé, né, irmão? Você viu como é que Cristo estava moldando os discípulos nessa época, irmão? Você vê como é que Cristo nos ensina? Quando a gente está caminhando com Cristo, as dificuldades vêm, sabe? As dificuldades, os problemas, os obstáculos, as críticas, as perseguições, os desânimos que batem na gente todo dia, fica ali, puff, na nossa porta, né? Tentando nos desanimar, para que a gente não possa receber a bênção, porque a bênção é logo ali, né? Tá bem pertinho, bem perto da bênção. Mas quando a gente desanima, porque ele responde, mas aquele que insiste, né, irmão? Que insistir receberá a bênção, né? E eles clamando: Senhor, salva-nos que vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu. Muitos falam que está amarrado, né? Mas é errado. Eu creio que não é muito certo não, irmão, porque aqui na Bíblia não vi nenhum tá amarrado. É que a gente fala, né? Mas está amarrado. Está repreendido, que Cristo repreendeu. Cristo não amarrou, né? Acho que é um jeito que a pessoa te fala, né? Amarrado, mas é repreendido, né? Repreender em nome de Jesus, né? Porque Jesus repreendeu a tempestade. E os ventos e o mar, ele fez completa bonança. Quando os problemas vinham, irmãos, repreenda igual Cristo fez. Esse negócio está repreendido em nome de Jesus, não vai vingar não, isso não vai acontecer. Em nome de Jesus está repreendido todo o mal, né? Toda a tempestade que está se formando aí, ó,
Está repreendido em nome de Jesus. E Jesus, ele fez isso. Nós somos imitadores de Cristo. Então, aprender a usar a palavra de Deus, né? Para trazer paz e calmaria no meio dessa tempestade que a gente está passando. Se você se encontra no meio da tempestade, saiba que Cristo está no seu barco, irmão. Ele está ali, ele é o condutor daquele teu barco. E não tenha medo. Quando as ondas parecem que vão afundar o barco, pode vir batendo contra você de lá para cá. Mas ali você pode estar certeza que Cristo está ali. Onde há Cristo, um milagre acontece. Transformações. A tempestade passa, ela vai se acalmar. Cristo vai repreender e vai trazer paz, tranquilidade, bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este é o Filho de Deus, Cristo. Esse que nós cremos, irmão. Que ele vai entrar na sua casa, ele vai fazer a transformação. Se você falou com ele, Deus falou, né? A minha palavra não volta vazia, mas ela vai e faz o propósito que eu tenho mandado. Ela volta para... não volta vazia para Deus. E assim Deus é conosco. Se ele falou que vai fazer, ele faz. Cristo, porque tens tanto medo, homens de pequena fé? Cadê a fé de vocês? Que não faz igual centurião. Senhor, se o Senhor falar uma palavra, meu servo será curado. Eu sei disso, porque eu sou homem de que manda, eu tenho soldados ao meu comando. Eu digo a um vá, ele há certeza de que ia se cumprir a palavra de Deus. Que se ele falar que ele vai curar, vai ser curado. Se ele falar que vai ser transformado, vai ser transformado. Se você colocou na mão de Deus e Deus falou que vai fazer, vai acontecer. Igual acontecia aqui, irmãos, acontece hoje. Só que temos que crer, porque na palavra de Deus fala, né? Aquele que crê, tudo é capaz de fazer o que Cristo fazia, além de muito mais. Mas basta a gente ter que ter fé, né? No Criador, fé em Cristo. Olha aqui, ó. Jesus estava... Olha, você vê que interessante. Jesus estava atravessando o mar. Você vê, né, que a Bíblia é bonita direito. Você começa a ler um capítulo aqui, né? Vai indo. Encontra mais passagens lindas, irmão. A cura de 2 endemoniados. Aqui é em Mateus. Quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles, pastando uma grande manada de porcos, os demônios imploravam Jesus: se não expulsa, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele lhe disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se ao precipício, abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Os que cuidavam dos porcos fugiram para a cidade, e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Ficaram com medo de Cristo, mandaram: vai embora aqui. Aí, mano, Cristo foi lá para libertar aqueles dois, né? É, né? Tem na outra passagem de Marcos, eu falo de um, acho, se não me engano. O Gadareno que foi liberto, que ele vivia no sepulcro lá, né? Endemoniado. Mas Cristo foi por causa dele, né, irmão? Ele atravessou e foi. E através dele, quantas pessoas também não foram salvas? Porque ele também queria seguir Cristo. Ele chegou uma época lá que ele queria seguir Cristo também. Cristo falou: não, fica aqui e conte como é que você foi liberto em nome de Jesus, hein? Ele foi um discípulo de Jesus, na onde ele ficou com o testemunho dele de libertação. Ele também evangelizou naquela época, né? O povo da Gadara lá, o povo dele mesmo, igual a mulher samaritana, mano. Às vezes Deus usa pessoas no próprio meio. Quem primeiramente que pregou a palavra lá? Cristo entrou lá, chegou para tomar água lá, encontrou a mulher samaritana. E aquele tempo lá ainda era mulher, não se comunicava, né? Aí ele falando com ela: mas quem o senhor falar comigo, né? Que sou samaritana ainda, porque eles não se davam bem, né? Os judeus com os samaritanos.
Aí eu fico imaginando, Cristo, né, falou com ela evangelizou ela, mostrou quem ele era realmente, ela creu. E a partir daquela crença que ela creu, quantas pessoas não foram salvas e começaram a crer em Cristo através dela? Né? Contas da cidade dela mesmo, lá que foi, né? Da Samaria lá, do samaritano. Quantos samaritanos não creram na palavra de Cristo e foram conhecer Cristo? Foram salvos, libertos também, né? Quantas pessoas não são libertas por mim e você quando a gente deixa Cristo trabalhar em nossa vida, meramente em nós, para nos libertar, nos transformar em uma nova criatura. E através da gente que Deus usa, a gente vai libertando as pessoas, vão transformando vidas. As pessoas vão vendo Cristo através de nós. E Cristo trabalha na vida delas. E Cristo liberta elas. E Cristo transforma elas. Imagina, irmãos, que bênção, né? Você encontrar com Cristo, você ser transformado e através de você, você ser bênção para várias mais pessoas e as outras pessoas, sendo assim um ciclo. Aquela pessoa vai falando de Deus, outra, e assim vai. Deus vai transformando vidas. E todo mundo vai se achegando a Cristo. Né? Agora a continuação aqui, mano. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé daqueles que tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhe: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Deus, ele conhece, ele sonda o coração das pessoas, né? Ele conhece cada pessoa. E aqui gozado que eram os caras que mais tinham conhecimento, né? Pessoas que se diziam da lei ali, tinham conhecimento, eram os que mais perseguiam, né? Como é que pode, né? De glorificar a Deus, ter o conhecimento, falar, nossa, esse é realmente o Filho de Deus, esse é um dos sinais que a gente estava esperando que o verdadeiro Filho de Deus ia chegar, né? Isso a gente crê, irmão, sem ver Cristo, sem ter convivido com Ele, né? Naquela época a gente vê pelas mensagens, e o que acontece ainda, as transformações que tem de vida. Quantas pessoas você não conhece aí que mudou de vida depois que foi pro Evangelho, assim, que conheceu a Cristo realmente, começou a praticar a palavra de Deus, né? Da sua vida e teve transformações. Não é bonito, né? Pessoa era um viciado em droga ali, jogado, alcoólatra, sem esperança nenhuma de vida, vivia nas ruas. E Cristo vai, e a pessoa se entrega a Cristo. A Cristo vai e molda ela, mente, alma e coração e vai transformando. E ela se torna uma pessoa melhor e arruma sua vida, irmãos. É muito lindo. E Cristo veio para isso, para transformar vidas. É igual a transformar água em vinho. Quer ser transformado? Conheça esse Cristo. Deixe Cristo trabalhar em sua vida. Aí você vai ver a transformação que vai ser. Né? Alguns homens trouxeram o paralítico deitado no mar. Vendo a fé daqueles tinham. Os amigos levaram ele, irmão, uma maca. Os amigos dele. Quantos amigos você tem que te levou até Cristo? Você conhece alguém assim que te levou até Cristo? Ou te levou para caminho errado? Caminho errado tá cheio, né? Caminho errado tá cheio. Só você chegar, eu mesmo quando tomava uns gole, ó, pra você ver como a gente também, né? A gente, quando conhece Cristo, a gente transforma. Era cheio de amigos, mano. Oh, chegava o serrotaiada lá, ô amigo, quanto tempo. Tinha acabado de ver no outro dia. Quanto tempo, amigo? Paga um negócio aí pra mim. É sempre assim, né? Agora, nem sabe que eu existo. É que pode, né? É a vida das pessoas hoje em dia, irmãos. Quando a transformação é certa, aí é bonito, porque Deus ele vai afastando as pessoas erradas do teu caminho e vai trazendo as pessoas certas. Que não vai te levar para o mau caminho, que vai te ajudar, né? Que vai te orientar a ser uma pessoa melhor, subir na vida, ter as coisas, não vai ter inveja de você. Deus é tremendo, irmão. Quando ele separar alguém, irmão, você não insista não. Se Deus, ele tirou
aquela pessoa do teu convívio, não critique, porque muitas vezes ele está vendo aquilo que você não consegue ver. Ele está vendo no oculto, quando você não está presente, o que aquela pessoa está falando de você. Então, irmãos, quando Deus tira alguém da tua presença, não fique correndo atrás, não. Muitas vezes Deus está dando um livramento para você. Aí você vai correndo atrás do que Deus livrou e traz de novo. Aí tem que ter entendimento de Deus, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Amém? Obrigado para todos que estão aí, ó, me seguindo aí, se inscrevendo no canal, dando uma força pra gente poder chegar aos 4.000 horas. Ah, tá difícil. Sabe que tem até hora que desanima, irmão? Eu faço, ponho o vídeo lá, né? E não vai, irmão. Eu acho que o YouTube não entrega, eu acho. Só pode, irmão. Como é que os ricão lá, aqueles ricos lá, tu não tem um acesso, rapaz? Eu fico de cara. Os famosinhos. Rapaz, qualquer programação que eles fazem lá, qualquer borracha lá que eles escrevem lá, qualquer borrachinha que eles fazem, ou tem um monte de visualização, né, irmão? Milhares, milhões. E a gente aqui na batalha, mano, olha, malemar eu. E quando eu consigo ver eu também, porque às vezes não dá tempo. Oh, Deus do céu. Só Deus pra ter misericórdia da gente mesmo, né, irmão? E por isso que eu falo, é muito diferente, não sei o que, você não é rico, não, irmão. Eu vejo uns comentários que edificam, sabe? E sigo também as pessoas que edificam a gente, assim. Muitos, né? Exemplos bons. Vejo bastante que o pessoal lá da África, sabe? Aí eu vejo o pessoal que ganha dinheiro eles são bem pobres lá. O povo mais pobre que nós somos milionários perto daquele povo lá. Então a gente não tem que agradecer mais a Deus e, sabe, que a gente é milionário. Aí aquelas pessoas, o dinheirinho que eles ganham no YouTube, eles ajudam as outras pessoas mais necessitadas, irmãos. Eles fazem a diferença, eles mesmos, não ficam dependendo do governo, nada não. Eles mesmos vai e faz a diferença na vida das pessoas. E você pode ser essa diferença, irmão. Quando a gente parar de ser egoísta, né? Pensar em nós próprios e começar a ajudar. Ou fazer a diferença assim, você tem um negócio para poder ajudar várias pessoas. Além de se beneficiar, você vai beneficiar mais pessoas. Né? Aí sim você faz a diferença no lugar onde você se encontra e até num país inteiro. Porque quando a gente ajuda o próximo e o próximo está bem, as coisas só tendência é só melhorar. Agora, quando a gente é egoísta, só pensa na gente, os outros que se lasque, aí não tem como melhorar, irmãos, porque a gente são dependentes um do outro. Não existe esse ou aquele, todo mundo depende um do outro. Porque a gente não é bom em tudo, e Deus é perfeito, né? Eu vou fazer o ser humano porque ele é dependente do outro, até em oração, irmão. Quando tiver dois ou mais reunidos, ali eu estarei. Logicamente, se você estiver sozinho num canto, Deus está te vendo. Mas quando a gente está em coisa, a gente se fortalece mais. A gente tem aquela força, né? De orar e Deus, né? Agir. Porque Deus é Deus em qualquer momento, em qualquer hora, qualquer época, em qualquer situação. Né? E conhecendo o Senhor Jesus, o Senhor disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Quem é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam, ó, saiba, cadê isso? Eu pulei aqui, não. Do Filho tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: levanta-te, pegue a tua maca e vá para casa. Eita, que benção, hein? Para mostrar que ele tinha poder, porque pra você ver, Cristo ainda mostrava aquele povo lá, né? O povo descrente também, né, irmão? Meu Deus do céu, e o povo, Cristo fazia, acontecia e o povo perseguia, né? Coisa de maligno, é o maligno. Oh, meu Deus do céu, Deus não faz milagre. Eu fico imaginando, Deus faz milagre, faz um monte de coisa, a pessoa tá bem na vida. Ah, cuidado. Ah, Deus não pode abençoar a pessoa e o seu povo, não. Porque Deus fala que os pensamentos de Deus são maiores, sabe? Os caminhos de Deus são mais altos. Deus pode abençoar, irmão. Ele quer abençoar. Mas depende de cada pessoa, depende de nós, né? Né? Se a gente tomar aguinha aqui. Tomar aguinha.
Mas se a gente aceitar, né, o que ele propõe, aí sim, né, irmãos? Que Deus possa vir estar abençoando. Mais uns minutinhos só, né? Que Deus abençoe grandissimamente. Obrigado a todos que estão aí conectados, que ficaram aí nesse momentinho comigo, né? E que Deus venha abençoando, irmãos, grandissimamente. Porque quando a gente crê em Deus, as coisas acontecem. Quando a gente crê em Deus, as tempestades passam. Quando a gente crê em Deus e colocar Ele no caminho e crer realmente, Senhor, dize somente uma palavra e as outras coisas serão acrescentadas. E é acrescentado. Amém? E até uma próxima aí, assim, se Deus quiser e Ele quer. Obrigado a todos e até uma próxima. Vamos ver quem quer.